Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. O assunto que iremos tratar no dia de hoje é um assunto muito polêmico, é um assunto que causa muito debate, e aqueles que são a favor, em muitas denominações, são aplaudidos, e aqueles que são contra são chamados de desviado, de endemoniado e de vários outros nomes. O assunto que eu quero tratar hoje é sobre o dízimo. Eu gostaria de falar a verdade hoje para vocês sobre porque nós temos visto, através dos meios de comunicação, através da própria internet e através até da ida pessoalmente a muitas denominações, não somente minha, mas como de muitos irmãos que já me disseram, que vão até a igreja, vão até a igreja para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o Evangelho. Só que chegando ali, o culto é meia hora, 20 minutos, 40 minutos, se torna uma pedição de dinheiro, se torna algo que é insuportável, de tanto que eles pedem dinheiro, dízimos, ofertas, sacrifícios, votos, prosperidade, teologia da prosperidade, denominações que excluem os membros que não dão dízimo ou não podem participar da ceia do Senhor porque não dão dízimos, obreiros que não vão subir na hierarquia espiritual da denominação se não forem dizimistas. E há um grande equívoco, há um grande erro nessa falsa doutrina ensinada hoje em muitas igrejas. Eu também aprendi dessa forma, com pessoas que aprenderam dessa forma dos seus líderes, que aprenderam dos seus outros líderes, que talvez a gente nem era nascido ainda dessa mesma forma. Só que nós precisamos rever nossos conceitos, rever a nossa interpretação da Bíblia, porque é mais bonito um homem que assume os seus erros e volta atrás do que aqueles que sabem que estão errados, mas não são homens suficientes, não são mulheres suficientes para assumir que erraram, que aprenderam errado e que ensinam errado. É como os padres da Igreja Católica, sabem que idolatria é errado, mas continuam ensinando o erro. Por quê? Por conveniência, por causa da profissão, do salário, não sabemos o motivo de cada um. Mas a grande realidade é que nós estaremos tratando hoje sobre a verdade sobre o dízimo. Eu já vi pastores chamando crentes de ladrões, usando o texto de Malaquias 3, de uma forma distorcida. Por que distorcida? Porque primeiramente Malaquias chamou de ladrões os sacerdotes daquela época dele. Chamou eles de ladrões porque eles não estavam devolvendo os dízimos, as ofertas para o templo do Senhor, para que houvesse mantimento na casa de Deus, para dar comida aos pobres, comida aos levitas, comida aos órfãos, às viúvas. É o que nós vamos estar vendo hoje, sabendo que aquela lei de Malaquias, aquela profecia de Malaquias não se aplica mais à igreja. Aqueles por quem Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, a Bíblia diz em Gálatas, no 3º capítulo, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Lá em Malaquias 3 você vai ver ali explícito com que eles eram amaldiçoados porque roubavam a Deus nos dízimos e ofertas. Só que Cristo já nos resgatou dessa maldição da lei. Ou seja, se você ler Deuteronômio capítulo 28 e outras passagens da lei de Moisés, que está em Êxodo até o livro de Deuteronômio, o 2º até o 5º livro da Bíblia, você vai observar que há maldições ali.
para quem descumprisse a lei de Deus, os mandamentos, que não eram 10 como muitos ensinam, eram 613 mandamentos, incluindo os 10 mandamentos, a qual Deus deu para Moisés no Sinai. Só que quem descumprisse um desses mandamentos era desobediente, recebia a maldição, e foi o que ocorreu com Israel. Eles viviam momentos como uma roda gigante, de altos e baixos, sempre debaixo de maldição, debaixo de condenação. Por quê? Porque a lei foi impotente para salvá-los, para resgatá-los do pecado. Então Cristo veio até a terra para nos resgatar da maldição da lei. Portanto, todos os pastores que pregam Malaquias 3, dizendo que Deus vai amaldiçoar o povo que não contribuir com o dízimo ou com a oferta, são hereges da pior espécie. Por que são? Porque eles estão colocando o povo debaixo de uma maldição, a saber, a maldição da lei, da qual Cristo já nos resgatou, fazendo-se maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que não for pendurado no madeiro. Confira na sua Bíblia, Gálatas 3º capítulo, leia ele inteiro, vai estar falando sobre isso. Romanos capítulo 8, versículo 1 também diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, como que vamos condenar as almas, as pessoas por quem Cristo morreu e ressuscitou, com leis do Velho Testamento, com maldições do Velho Testamento, se Cristo já resgatou-nos da maldição da lei e tirou de nós a condenação do pecado, nos dando salvação, vida e com abundância no Espírito de Deus? Então os irmãos precisam analisar mais a Bíblia, ler mais a palavra de Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Está em Romanos capítulo 8 também. Como que um pastor, como que um bispo, como que um apóstolo vai subir num púlpito e dizer que quem não dá o dízimo é ladrão? E muitos vão além, dizem que quem não dá o dízimo é ladrão, e ladrão não vai para o céu, que realmente é uma verdade, pois a Bíblia diz que os roubadores lá em Coríntios não herdarão o reino dos céus. Mas não está dizendo de quem não dá o dízimo, está dizendo quem rouba os bens do seu próximo. Esses não herdarão o reino dos céus, porque Malaquias já não está mais embutido na nova aliança, não está fazendo parte do pacto que Deus fez com a igreja, através da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Então, chamá-los de ladrões, usando Malaquias 3, é um absurdo, é uma violência contra os discípulos de Jesus, contra aqueles por quem Cristo derramou o seu sangue, para comprá-los para Deus, não com ouro, não com dízimo, não com oferta, não com sacrifício na fogueira santa, não com cajado de Moisés, não com óleo, ou com a água ungida, ou com a fronha dos sonhos, ou com o tijolo ungido, mas Ele deu seu sangue para nos resgatar do pecado e da condenação da lei. Quinto lugar que podemos aqui afirmar para os irmãos: o devorador, que fala em Malaquias 3º capítulo, você lê aí na sua casa, senão, se eu for ler todos os textos aqui, vai dar 2, 3, 4 horas de estudo. O devorador que fala ali em Malaquias é um gafanhoto e não um demônio, como muitos têm pregado. É uma praga que consumia a colheita de Israel. Quem enviava essa praga não era o diabo, era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Nós vamos ver isso, talvez, só num estudo, onde eu vou mostrar para os irmãos que devorador não é um demônio, mas é um gafanhoto. Sexto lugar, que dízimo no Velho Testamento era alimento e não dinheiro. E de 3 em 3 anos era tudo repassado aos pobres da terra de Israel. Então, leia na sua Bíblia, leia em Deuteronômio, pegue todas as referências de dízimo e leia, analise, leia as Escrituras. Era alimento para dar sustentação ao ministério levítico, dos sacerdotes e aos pobres. E de 3 em 3 anos, a lei mandava aquilo ser repassado aos órfãos, às viúvas, aos pobres da terra de Israel. Eu não vi nenhuma igreja fazer isso até hoje. Você também nunca verá. Sétimo lugar, você tem que dar o dízimo para você ser abençoado, para você prosperar.
Primeiramente, a mensagem do Evangelho não oferece prosperidade terrena. Jesus nunca incentivou seus seguidores a procurar, a buscar prosperidade terrena. A doutrina dos apóstolos jamais pregou isso. O Novo Testamento é contrário a essa teologia materialista diabólica de Satanás, da prosperidade, que você tem que barganhar, você tem que dar para prosperar. Não, jamais. A bênção de Deus, ela vem pela graça e pela fé, não por dinheiro dado. Não por dinheiro dado. Então, nós devemos nos ater a isso. Que toda a nossa oferta que é dada a Deus, é dada aos pobres, deve ser com amor e com alegria. Não para ter bênçãos, não para prosperar. Não para prosperar. Porque nessa macumbaria evangélica de dízimo, os pobres estão com devorador, são infiéis. Aqueles que estão prosperando, ricos, é porque estão dando dízimo e são fiéis. Então eu gostaria de dizer, com essa mesma lógica, os crentes da África são miseráveis, são pessoas que Deus não ama porque são pobres. E os maçons, e os Illuminatis, e as grandes seitas, aí, os artistas, que não dão R$1 sequer a igreja nenhuma, e são ricos, então Deus está com eles, seguindo a lógica da teologia da prosperidade. Para nós observarmos que, pela lógica, essa teologia é maligna, é diabólica. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, disse o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 6. E por isso que muitos desviaram-se da fé, por causa deste amor ao metal, à moeda, à cédula. O Novo Testamento, o que o Novo Testamento nos ensina sobre oferta? Ensina-nos a oferta voluntária, lá em Coríntios, capítulo 1 Coríntios, 2 Coríntios, os capítulos, se não me falha a memória, é o 9 e o 10, diz que a oferta deve ser voluntária. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá e dá com alegria. Então essa é a oferta, sem contar que, fazendo uma exegese do texto, analisando ele, aquela oferta que Paulo está dizendo, que cada um contribua segundo o propósito do seu coração, era um dinheiro, era uma quantia que iria ser levantada não para Paulo, não para levantar um templo em Jerusalém, ou um templo na Macedônia, ou uma catedral em Éfeso, mas era para ajudar os crentes pobres, os cristãos pobres da Judéia, para trazer socorro a eles. Então essa oferta que Paulo estava levantando era para eles, e deveria ser dada por alegria, por amor, não por tristeza. Se eu não dar, eu vou para o inferno, como o meu pastor me ensina. Se eu não dar, o devorador vai me vir. Eu tenho que dar para mim prosperar. Então a pessoa contribui por necessidade de ser livre do demônio devorador, que não é um demônio, como eu já disse, é um gafanhoto, e eu vou provar para vocês pela Bíblia. Ou ela dá por necessidade de se enriquecer, de prosperar. Não existe isso na Bíblia. Não existe essa barganha que muitos têm ensinado. A sua oferta deve ser por amor, por alegria. E se você quer ser próspero, ter saúde, ser abençoado por Deus, trabalhe, economize, estude, faça cursos, faculdade, ajude as pessoas, ajude o pobre, ajude a igreja também. Eu não sou contra você ajudar a igreja, eu não sou contra você trazer uma oferta, porque os pastores, os homens de Deus, que tem muitos homens de Deus, líderes em denominações que se dedicam à obra de Deus, que fazem a obra de Deus. Eles vivem, eles são sustentados pelas ofertas dos irmãos, pela caridade dos irmãos. Mas usar a lei do dízimo para obrigar alguém a dar, ou colocá-la debaixo da maldição da lei, isso é heresia, isso eu vou combater até o último dia da minha vida. Nono lugar, no Novo Testamento nenhum apóstolo, nem mesmo Jesus, cobrou o dízimo do povo. Viveram de ofertas voluntárias para suprir suas necessidades básicas, não se enriquecendo com elas. E muitas vezes Paulo trabalhou com as próprias mãos para não ser pesado à igreja. Então o Novo Testamento nos ensina também que nenhum apóstolo, Paulo, quando foi pedir oferta, ele não usou a lei do dízimo. Jesus, ele vivia de ofertas, está na Bíblia, ele não cobrava dízimo do povo. Nenhum deles
cobrou o dízimo, nenhum deles viveu de dízimo, nenhum deles se enriqueceu com dízimos e ofertas. Paulo não tinha casas, não tinha carros, não tinha escolas, não tinha fazendas, aviões, como os líderes modernos têm hoje. Ele era um homem simples, pobre, humilde, assim como Jesus e os apóstolos. Eles receberam sim ofertas, receberam ajuda, alimento, porque digno é o obreiro do seu salário. Mas até Paulo, muitas das vezes, para não escandalizar o evangelho, para não ser pesado à igreja, grande parte de sua vida ele trabalhou com suas próprias mãos e pregou o evangelho. E foi um instrumento de Deus. O devorador, qual é o devorador que o Novo Testamento nos ensina? Já que estamos falando de devorador. Jesus disse lá em Mateus 7 que os lobos devoradores, os falsos profetas, esse é o devorador dos bens das ovelhas. Então, esse é o devorador do Novo Testamento, da nossa aliança, a qual nós fazemos parte. É os lobos devoradores, os falsos profetas que pregam o falso evangelho, que enriquecem-se ilicitamente com estelionatos, mentiras, falsas promessas, distorções da Bíblia, para sua própria ruína e perdição. Esse sim é o devorador dos bens das ovelhas. Porque diz o ditado, o bom pastor quer o bem das ovelhas, o falso profeta quer os bens materiais das ovelhas. Jesus disse para o jovem rico: vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. A maioria dos líderes modernos hoje não concordaria com Jesus e chamaria ele de um herege, porque eles queriam que Jesus dissesse o seguinte: jovem rico, dê tudo à minha igreja, dê tudo à minha denominação e me siga. Siga a minha doutrina, o meu ensinamento, o que a minha igreja pede, e dê todo o seu dinheiro a mim. Então, a maioria dos líderes hoje não concordariam com as palavras da salvação de Jesus. Vemos também que ladrão no Novo Testamento não é quem não dá o dízimo. Se você ler os evangelhos, você vai ver quem é ladrão, segundo Jesus. Quando ele entra no templo, no pátio, o que ele diz para aqueles que faziam comércio com o nome de Deus, com as coisas de Deus? Vocês são ladrões, a minha casa é casa de oração, mas vocês a transformaram num covil de salteadores. Por quê? Porque estavam comercializando. Isso é repetido claramente nos 4 evangelhos, sem contar, os apóstolos também vão dizer sobre esse assunto. Então esses são os ladrões no Novo Testamento. Esses são os demônios devoradores do Novo Testamento. Aqueles que são os falsos profetas que comercializam e que devoram as ovelhas. Esses são. Por que os pregadores da lei do dízimo não pregam toda ela? Por que eles usam somente Malaquias 3? Por quê? Sim, Deuteronômio diz que os dízimos eram para ser repartido aos pobres. Vamos ler Deuteronômio 14, 28 e 29. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Então aqui nós vemos claramente o objetivo do dízimo. Era dar sustentação aos levitas, aos estrangeiros que estavam ali em Israel, ao órfão, à viúva, aos pobres, aos necessitados. Deuteronômio 26, 12, se você não está satisfeito ainda. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano 3º, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Deuteronômio 27, 19. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Então aqui nós vemos essas passagens bíblicas. Confira aí na sua Bíblia que eles repartiam os dízimos. O objetivo era cuidar dos pobres, era sustentar o ministério levítico que foi instituído ali para cuidar do templo, para o serviço do templo. Esse é o objetivo do dízimo na velha aliança, como se fosse um imposto, Até alguns teólogos dizem que não era somente 10%, era mais ou menos 23%. Por que eu digo isso? Porque havia o dízimo
que era separado aos pobres. Havia o dízimo para as festas judaicas, a Páscoa, as primícias, os tabernáculos, e havia o dízimo para os levitas. Então dava mais ou menos isso, uma quantia maior do que muitos ensinam ou pregam. Então por que eles não pregam toda a lei do dízimo? A igreja primitiva não pregava que tínhamos que devolver o dízimo, como distorcem os líderes hoje. O texto de Malaquias, só para prender e arrancar dinheiro do povo, através do medo e da maldição. A palavra diz: e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Atos capítulo 2, verso 44 ao 45. Os apóstolos não ficaram ricos com o dinheiro e doação dos fiéis. Veja pela Bíblia. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade, de mister. Atos 2, versos 44 a 45. Então aqui nós vemos que nenhum dos apóstolos ficaram ricos. Pelo contrário, todas as ofertas que eles receberam, eles repartiram segundo cada um a sua necessidade. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, que não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós, pois não são os filhos que devem tesourar para os pais, mas os pais para os filhos. 2 Coríntios 12, 14. Paulo estava dizendo: eu vou até vocês não para receber dinheiro de vocês, ou salário, porque eu não busco os vossos bens, o vosso dinheiro, mas sim a vós, porque não são vocês que têm que entesourar para mim herança. Eu que sou que tenho que trazer herança para vocês, porque são os pais que entesouram para os filhos. Atos capítulo 20, verso 33 ao 35, olha o que diz: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Em tudo vos deu exemplo de que, assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus. Porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Os apóstolos de Jesus não ficaram ricos. Há alguma coisa errada com esses líderes de hoje, não concorda? Então aqui nós vemos Paulo dizendo que ele trabalhou, ninguém lhe cobiçou prata, nem ouro, nem veste. Ele deu exemplo, ele trabalhou para socorrer os enfermos, ajudar os pobres, recordando as palavras do Salvador, que é melhor dar do que receber. Mas os hipócritas ainda vão continuar dizendo que nós devemos dar o dízimo, é uma lei para nós. Devemos. Os adventistas também dizem que devemos guardar o sábado, os sabatistas, assim como os judaizantes da época de Paulo, que foram combatidos com veemência e firmeza pelo apóstolo. Houve mudança de lei, hoje estamos na lei de Cristo, que é superior à lei de Moisés. Hebreus 7,12 diz: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Houve mudança do Velho para o Novo Testamento. Somente um doido, somente um analfabeto bíblico que não consegue entender isso, não consegue enxergar isso. É somente ler e você vai ver, a mudança foi radical. Estamos debaixo da lei de Cristo. Gálatas 6,2 diz: levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo dizia de que lei ele obedecia. Paulo vai dizer para nós a qual lei ele obedecia. 1 Coríntios 9, 21, olha o que diz: para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. 1 Coríntios 9, 21, confira na sua Bíblia aí. Paulo não estava debaixo da lei de Moisés, ele estava debaixo da lei de Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, debalde. Gálatas 2, 21. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3º capítulo, versículo 24. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 5:4. Então quem se justifica pela lei, quem quer usar a lei a seu favor, está totalmente equivocado, porque a lei não é a nosso favor.
A lei de Deus, os mandamentos do Velho Testamento foram o ápice de Deus, foram o mapa para mostrar para nós o que nós somos: depravados, corrompidos, pecadores, imperfeitos, porque a lei, ela é santa, justa e boa, como ensinou Paulo em Romanos. Mas, sendo assim, nós somos maus e pecadores. Então, pela lei, todos estão debaixo de condenação e maldição. Por isso que Cristo nos resgatou da maldição da lei, nos deu o Novo Testamento, a vida no Espírito, e agora estamos debaixo não de uma lei que mata, mas de uma lei que dá a vida, que é a lei de Cristo. É a lei da graça de Deus. Esta é a lei de Deus hoje, a lei de Cristo, os mandamentos do Novo Testamento. Jesus dá novos mandamentos à igreja. Atos capítulo 1, 2 diz: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Atos 1, 2. João capítulo 13, verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João 13, 34. A lei do Velho Testamento foi abolida na cruz. Vamos ver. Efésios capítulo 2, verso 15 diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Efésios 2,15. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos 7,6. Olha o que Jesus disse em Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Olha o que diz Paulo em Coríntios, 2 Coríntios 3 capítulo, verso 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. Quer guardar a lei do Velho Testamento? Deve lembrar. Quem quer guardar a lei do Velho Testamento deve lembrar: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé, pela fé. Gálatas 3 capítulo, verso 10 a 11. Também diz a Bíblia: e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que se está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 5, versículo 3 ao 4. Se você fazer um apanhado dos mandamentos da lei de Moisés, são 613 mandamentos. Se você obedecer 612 mandamentos e desobedecer um, olha o que a Bíblia diz. Tiago capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei, ou seja, 612 mandamentos, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago 2,10. Então, se você prega a lei do dízimo, você tem por obrigação pregar o sábado, pregar todas as rituais, as leis que havia naquela época. Devemos pregar a lei de Cristo, a lei do amor ao próximo, do amor a Deus, de se converter como uma criança, de negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Jesus. É isso que devemos pregar. Aos guardadores do sábado e do dízimo, reflitam sobre isso. Agora eu vou provar para vocês que o devorador de Malaquias, 3º capítulo, não é um demônio, mas um gafanhoto, uma praga que assolava as colheitas de Israel. Vamos lá, não fique bravo comigo. Malaquias 3º capítulo, verso 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então esse texto, o devorador, a qual Deus vai repreender, a igreja hoje pega esse texto e diz que é um demônio. É um demônio que só sai, não mediante o nome de Jesus, não mediante o poder da graça de Deus, mas só sai mediante a entrega de 10% do salário, fora a oferta, né? Porque não é somente o dízimo, era oferta, e ofertas também diz em Malaquias, dízimos e ofertas. Então esse devorador, a qual foi demonizado pela igreja moderna, não é um demônio,
é um gafanhoto, é uma espécie de gafanhoto. Nós vamos ver isso pela própria Bíblia. Como diz a boa hermenêutica, que é a arte e a ciência da interpretação, a Bíblia é intérprete de si mesma. Então vamos interpretar esse devorador pelo que a própria Bíblia diz sobre esse devorador. Levítico capítulo 11, versículo 22. Vamos ver o devorador aqui. Deles comereis estes, a locusta segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador. Opa! O gafanhoto devorador, segundo a sua espécie. O grilo segundo a sua espécie. E o gafanhoto segundo a sua espécie. Levítico capítulo 11, versículo 22. Se isso aqui não estiver claro para você, é porque você foi cegado pelo sistema religioso. Gafanhoto devorador. Joel capítulo 1, versículo 4 diz: o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. O que ficou da locusta, o pulgão ou comeu. Então nós vemos aqui espécies que comiam as plantações dos fazendeiros em Israel. Versículo Joel 2,25 diz: e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Joel 2,25. Então nós vemos nesses textos aqui falando sobre o gafanhoto devorador, o gafanhoto que consumia a praga, consumia as plantações em Israel, que não era um demônio, mas era uma praga. E a própria Bíblia diz em Joel 2,25 que era Deus, que era o exército de Deus, esses gafanhotos. Era uma representação simbólica ali de um juízo que Deus mandava sobre o povo dele, quando o povo dele se afastava dos mandamentos, quebrava a aliança que Deus tinha com eles através da lei de Moisés. Então Deus enviava os gafanhotos, os devoradores, a locusta, o pulgão, a lagarta, que eram os devoradores ali que assolavam as suas colheitas. Então esse é o devorador. É um gafanhoto, não um demônio. E se você está debaixo de Cristo, do sangue da cruz, do Evangelho do Senhor, não há devorador sobre a sua vida, não há maldição sobre a sua vida. Por quê? Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, inclusive de Malaquias. Gálatas 3º capítulo, verso 13 ao 14 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Examinem a Bíblia, irmãos. Parem de ser enganados. Parem de ser manipulados. Alguns vão dizer: mas eu dou o dízimo não por causa da lei, mas por causa dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó. Eu dou o dízimo porque ele veio antes da lei, porque Abraão deu o dízimo, Jacó deu o dízimo. Então, muitos alegam isso também. Só que nós vamos comentar sobre isso também. A primeira vez que a Bíblia fala de dízimo é Gênesis 14:20. Quando há uma guerra, Abraão, ali ele tem guerra, vence a guerra e dá um dízimo a Melquisedeque, daqueles despojos de guerra. Despojos de guerra. Por várias vezes Deus falou com Abraão, Isaac e Jacó. Nunca lhes disse uma palavra sobre dízimo. Então se você pegar a Gênesis aí, pode procurar aonde Deus mandou Abraão, Isaac ou Jacó dar o dízimo. Abraão deu uma única vez na sua vida um despojo de guerra e foi voluntário. Jacó fez um voto em Gênesis 28, verso 20 ao 22, que se Deus fosse com ele, ele lhe daria o dízimo, mas não especifica a Bíblia para quem ele deu, se é que ele deu para alguém, até porque não havia templo, não havia uma instituição ainda naquela época para ele dar alguma coisa. Estas palavras de Jacó provam claramente que não existia nenhuma ordenança sobre o dízimo e que era um ato voluntário. Vamos ver, Jacó fez um voto ao Senhor dizendo que se o Senhor o abençoasse, ele lhe daria o dízimo. Quer dizer, se fosse um mandamento para Jacó dar o dízimo, ele não faria um voto, ele simplesmente obedeceria. Com certeza Abraão teria passado para o seu filho Isaac, Isaac teria passado o mandamento para o seu filho Jacó, porque assim era a tradição. Os pais passavam os ensinamentos aos filhos. Mas Jacó não, Jacó fez um voto para dar o dízimo. Foi algo voluntário.
Foi uma negociata com Deus, podemos dizer, né? É muito importante perceber e realçar isto, porque é nestes dois acontecimentos que muitos se agarram para dizer que o dízimo é para hoje e que nada tem a ver com a lei de Moisés, pois já existia antes. Não é correto dizer que o dízimo era uma ordenança de Deus, antes mesmo da lei dada a Moisés, porque isso não está dito em lado nenhum das Escrituras. Jacó não aprendeu com Isaac a dar o dízimo, porque Isaac não aprendeu com Abraão, porque Abraão não aprendeu com Deus. Se isso tivesse acontecido, isto é, se o dízimo fosse uma ordenança de Deus ao pai da raça judaica, então Jacó no caminho para Harã, Gênesis 28, do verso 10 ao 22, jamais teria negociado com Deus e nem feito um voto. Ele simplesmente obedeceria a ordenança e pagaria o dízimo. O voto é condicional ao favor alcançado. Abraão circuncidou a Isaac quando este tinha 8 dias, porque o Senhor lhe ordenara, Gênesis 21, 4, mas nunca lhe disse nada sobre o dízimo. Então, Deus ordenou a Abraão circuncidar, cortar a pele do órgão da genital masculina, circuncidar Isaac. Isaac também circuncidou Jacó. Então, isso foi um mandamento de Deus para eles, que veio antes da lei, que foi instituído pela lei, mas abolido pela graça. Assim como também o dízimo. Só que o dízimo é diferente, porque não foi um mandamento antes da lei, foi um mandamento na lei, e hoje já não é mais mandamento para nós. Hoje a oferta é voluntária, é segundo a liberalidade do nosso coração, a generosidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Quem dá com alegria. Até porque quem ama a Cristo, quem ama a Deus, ele não se contenta somente com dízimo, ele vai dar sua vida a Deus, ele vai ajudar quem ele puder ajudar, aos pobres, aos missionários, com oração, com oferta, se não puder com oferta, com oração, com amor, porque é assim que Cristo fez e é assim que nós devemos fazer. Então os dois exemplos antes da lei, em Gênesis, foram eventos únicos, voluntários, envolvendo mais do que dinheiro. O exemplo de Abraão, que muitos usam para alegar a obrigatoriedade do dízimo, foi entregue uma vez somente apenas, dos despojos de uma guerra. Gênesis 14, 20. Visto como Abraão havia feito um voto de não tomar pessoalmente qualquer despojo de guerra. Gênesis 14, verso 22 ao 24. Aparentemente ele dizimou o que pertencia aos outros, ou que poderia em breve lhes pertencer. Nada existe na Escritura dizendo que Abraão tenha dado o dízimo de sua própria renda ou riqueza em tempo algum. Abraão recebeu uma bênção e em seguida deu o dízimo. Aparentemente fez isso por um costume da sociedade, sem qualquer mandamento divino para fazê-lo. Então foi um costume ali. O exemplo único de Jacó dizimar, que foi prometido se Deus fizesse algo, a Escritura não esclarece se Jacó de fato cumpriu. Gênesis 28, verso 22. De qualquer maneira, irmãos, usar o exemplo de Abraão e de Jacó para obrigar o povo a guardar a lei do dízimo não é bíblico, não é uma exegese correta do texto. Porque esses dois exemplos mostram-nos claramente que foi algo voluntário, algo esporádico. Abraão uma única vez na vida. Então quem dá o dízimo imitando Abraão só deu uma vez na vida, como Abraão fez. Ou faça como Jacó, faça um negócio com Deus. Prometa para ele, te darei dinheiro, Senhor, se o Senhor me prosperar. Sendo que o Novo Testamento não nos ensina esse tipo de barganha, nem Jesus incentiva, nem os apóstolos, o homem buscar riquezas. Pois naquela época anterior à lei e até mesmo à própria lei, eles buscavam as bênçãos e Deus até prometia enriquecê-los com bens materiais. Mas a nova aliança mudou isso. Deus nos promete o céu, a nova Jerusalém. Ali está a verdadeira riqueza do cristão. Dizer que Abraão e Jacó foram dizimistas, como prega o pentecostalismo ou o neopentecostalismo, é uma interpretação que não tem sustentação para o tipo de dizimista nos moldes de hoje. Quem usa esses textos de Gênesis para tentar validar os dízimos nos moldes de hoje, deve observar que os dízimos antes da lei era voluntário. O dízimo hoje, em nossos dias, é obrigatório. Em algumas denominações é prerrogativa para ser membro. Na maioria das ditas denominações evangélicas no país, para ascender hierarquicamente dentro de uma instituição, tem que ser dizimista.
E existem outras que afirmam que para ir para o céu não basta apenas aceitar o sacrifício de Jesus, tem que ser dizimista. Além do dízimo de Abraão ser voluntário, ele não dizimou de sua riqueza em particular, mas sim do que ainda não era seu ou do que pudesse ainda ser. Gênesis 14, verso 17 e 24. Eu creio que esse assunto já de Abraão e de Jacó estão esclarecidos pela própria palavra de Deus aos irmãos. Então nós devemos tomar cuidado. Se você usar o argumento que Abraão deu dízimo uma vez antes da lei, é precedente para validar o dízimo, da mesma forma, procedente para justificar a prática da circuncisão. Você do sexo masculino que ler essa postagem é circuncidado, é dizimista? O argumento da circuncisão é mais contundente do que o do dízimo, porque Deus fez um pacto com Abraão na circuncisão como perpétua, e Deus não fez nenhum pacto com Abraão com relação ao dízimo. Aliás, os dois dízimos antes da lei foram eventos únicos. O exemplo de Abraão foi do dízimo, entregue uma vez apenas. Dos despojos de uma guerra, ele não ficou com nada, deu 10% a Melquisedeque, e 90% deu ao rei de Sodoma e aos outros que o acompanharam na guerra. Gênesis capítulo 14, versos 23 ao 24. Disso ninguém fala, né, que ele deu 10% a Melquisedeque e tudo o resto que ele conquistou, os 90% ele devolveu aos reis ali, porque ele fez um voto de não ficar com nada desta guerra. Então, usar o argumento que o dízimo é antes da lei, por isso eu devo dá-lo hoje, é um tanto equivocado, é um tanto fora do contexto bíblico, histórico e teológico. Por quê? Porque vamos ver algumas coisas que veio antes da lei, que foram instituídas pela lei. A distinção entre animal limpo e animal imundo, e consequentemente a proibição de comer a carne deste último. Gênesis 7, Levítico 11. Então a comida pura e impura, que é um ritual da lei, que hoje foi abolido por Jesus. Hoje todas as comidas nele são abençoadas, porque o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai do coração dele. A circuncisão, Gênesis 17, pacto de Deus com Abraão, foi ratificado pela lei. Em Deuteronômio, em Josué capítulo 5, também nos diz sobre a ratificação da lei, sobre a circuncisão, que foi anterior à própria lei. O sacrifício de animais, que foi mandamento na lei de Moisés, já veio antes da lei também. Então, quem usa o argumento que eu tenho que dar o dízimo porque veio antes da lei, então eu tenho que comer carne pura, não impura, eu tenho que me circuncidar, eu tenho que consagrar meus primogênitos, tenho que fazer sacrifícios de animais, eu tenho que guardar o sábado, até porque todas essas ratificações vieram antes da lei. A celebração da Páscoa, o levirato, a guarda do sétimo dia. Então, todas essas práticas vieram antes da lei. Você certamente concorda comigo nisso, mas poderá levantar uma forte objeção. É verdade o raciocínio, acima parece lógico, mas o dízimo aparece também no Novo Testamento. Logo deve ser observado, pois ficou inserido no contexto do Evangelho. Então vamos continuar investigando o caso. Vamos continuar então. A distinção entre animal limpo e animal impuro aparece também no Novo Testamento. O apóstolo Pedro tinha dificuldade com isso, mas parece que esse problema foi resolvido, pelo menos em relação aos gentios. Atos capítulo 10, do verso 11 ao 15. Então eles tinham também isso na mente, que eles deveriam, mesmo depois da graça do Evangelho, guardar a lei, né, do alimento puro ou impuro. Tanto que quando Jesus aparece para Pedro numa visão, ele fica receoso de comer comidas imundas, né, que eram tidas pela lei de Moisés como comidas imundas. A circuncisão também está no Novo Testamento, está relacionada à pessoa mais importante. Foi justamente no dia da sua circuncisão, quando completou 8 dias de vida, que ele recebeu o seu nome, Jesus. Lucas capítulo 2. Jesus se circuncidou, então eu vou ter que me circuncidar também? Não, a Bíblia demonstra que Jesus cumpriu toda a lei. Ele obedeceu toda a lei para ser o sacrifício perfeito, e depois da sua morte e ressurreição, estamos debaixo do Novo Testamento, que é a sua graça, é a sua lei, é o seu amor, e devemos obedecê-lo. Não mais estamos sujeitos às ordenanças do velho pacto.
Aliás, a prática da circuncisão até aparece lá bem na frente. Nós vamos ver o próprio apóstolo Paulo circuncidou Timóteo, filho de uma judia crente e um pai grego, Atos 16. Então, o próprio Paulo era circuncidado, mas ele mesmo não pregou a circuncisão. Por quê? Porque ele sabia que não estávamos mais debaixo da lei da circuncisão, da lei do sábado, da lei do dízimo, da lei da velha aliança, mas estamos debaixo do novo concerto, do novo pacto, que é a nova aliança. O Novo Testamento também nos mostra sacrifício de animais. Em Lucas 2, na consagração do primogênito Jesus, foram sacrificados um par de rolas e 2 pombinhos. Então, houve sacrifícios no Novo Testamento. Então tem que continuar sacrificando animais hoje? Não. Por que não? Porque o sacrifício já foi feito. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E até o polêmico sábado também era observado. Lucas capítulo 4, capítulo 23 e Mateus 24. Até o sábado era observado pelos judeus, porque foi uma lei dada a eles, mas não é uma lei para nós cristãos, não é uma obrigatoriedade para nós, pois a Bíblia diz em Romanos 14 e em Colossenses que nós devemos honrar ao Senhor não em um dia específico, mas todos os dias devemos viver para a glória dele. Todos os dias, né? Não mais sábados, mas sim todos os dias nós vivemos para ele, porque ele é o Senhor do sábado. O que Jesus falou sobre o dízimo, né? É a questão mais distorcida também da nossa época. Mateus 23, Jesus disse: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho, mas negligenciais os preceitos mais importantes da lei, que é a misericórdia, o juízo, a justiça. Fazei estas coisas sem deixar ou sem omitir aquelas. Ou seja, eles pegam esse texto de Mateus 23, versículo 23, que Jesus está repreendendo os fariseus que davam o dízimo não em dinheiro, mas em hortaliças, na venda das suas hortaliças. Eles davam o dízimo. Então, os crentes de hoje, os pastores de hoje pegam esse texto e dizem: você tem que dar o dízimo, porque Jesus mandou não omiti-lo, mas dá-lo. Mas observamos que Jesus falava para fariseus, debaixo da lei de Moisés, que tinham a obrigação de guardar essa lei. E, além de tudo, Jesus estava repreendendo a hipocrisia deles, de darem dízimos até da sua horta na casa, mas esqueceu o principal da lei, que é o amor, a misericórdia, o juízo e a justiça. Então, Jesus não ensinou Paulo, não ensinou Pedro, não ensinou Tiago nem João a ser dizimista. Mas esse texto foi uma repreensão aos fariseus e não uma obrigatoriedade de dar o dízimo. Cristo também, se nós vemos por essa lógica, Cristo também ordenou para alguns que realizassem a purificação cerimonial, lavagem dos pés, celebração dos dias santos, das festas judaicas. Então, por que não se exige mais essas coisas dos cristãos hoje em dia? Será porque não dão o mesmo lucro? Toda a lei ou nada dela. O autor deve estar querendo dizer que ou toda a lei sobre propriedade e dívidas e dízimos deve ser tomada, ou nada dela deve ser tomada. Nem mesmo nos ensinos aos judeus, Cristo ensinou a dar o dízimo como prioridade para Deus, dizendo que havia coisas mais importantes com que se preocuparem. Mateus 23, versículo 23. Além disso, considere-se as várias traduções com referência à menção de Jesus do dízimo e observem as significativas mudanças. Então Jesus também mandou, quando certas pessoas foram curadas, oferecer sacrifício de animais, mostrar-se ao sacerdote. Ele cumpriu vários rituais da lei. Isso não significa que nós devemos cumprir hoje. Pelo contrário, depois da sua morte e sua ressurreição, nós estamos debaixo da graça, da lei de Cristo Jesus. Se olharmos para o Novo Testamento, quando começa o Novo Testamento? Em Mateus capítulo 1, como muitos acham? Não. O Novo Testamento começa depois da morte do Senhor Jesus. Antes disso vigorava a lei. As instruções dadas às igrejas
que nós vemos nas cartas dos apóstolos, nunca lemos nada sobre dízimo, assim como nada que diga a respeito à prática da circuncisão, do sábado, das festas judaicas e outras, a não ser para dizer que nada disso diz respeito à igreja. Da mesma forma, nada poderia dizer sobre o dízimo, porque todas essas coisas diziam respeito à lei e a Israel, não à igreja. Alguns dizem que o Senhor Jesus também ensinou o dízimo em Mateus 23, verso 23. Mas quando e a quem é que Jesus disse estas coisas? Jesus falava segundo o que ordenava a lei, que vigorava. Hoje não estamos mais sobre a lei, né? Então você pode ler essas passagens dizendo sobre que a lei foi abolida. Hoje estamos na lei de Cristo, na graça de Deus, na lei do Evangelho do Cristo. Hebreus 7, verso 2 ao 5, Hebreus 8, verso 13, Hebreus 10, verso 9, Colossenses 2, do 14 ao 20, 2 Coríntios, capítulo 3 inteiro, Romanos, capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8 inteiro, 2 Coríntios, capítulo 3 e outras passagens vão dizer sobre essa clara mudança de lei. Hebreus 7 eles também pegam hoje para dizer que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, que é o rei de justiça, e que nós devemos dar o dízimo hoje ao rei, que é Jesus, né? Então eles pegam esse texto, só que ali o texto de Hebreus capítulo 7 está dizendo da superioridade de Cristo sobre a lei de Moisés, sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo, que era segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Levi. Então ali está mostrando exatamente o contrário, que houve mudança de lei. Hoje estamos debaixo da lei de Cristo. A oferta deve ser voluntária. O cristão que ama Jesus, ele não vai dizer em seu coração: olha, eu tenho que dar 10%, senão eu vou para o inferno, ou tenho que dar para me prosperar. Não, o cristão que ama Jesus, que ama Deus, ele pode até ir além do dízimo, né? Na igreja primitiva, uns deram metade, outros deram tudo, mas convenhamos, foi para os pobres, foi para ajudar os pobres, né? Porque Paulo mesmo disse: como pregarão se não forem enviados? Os obreiros, os pastores, os homens de Deus recebem salário, recebem sustento das denominações. Paulo recebeu salários de igrejas também, mas não se enriqueceram. Ele recebeu unicamente para pregar o evangelho, para ter uma vida simples, e seu salário era o pão de cada dia, era o alimento, era a roupa. Não era para eles banjar riquezas ou acumular posses materiais. Então, que a nossa oferta a Deus seja com amor e com alegria. Até porque diz a Bíblia também: se você for ofertar algo a Deus, mas tiver alguma coisa contra teu irmão, não adianta nada a sua oferta, o seu dízimo, o seu sacrifício, a sua oração, o seu jejum. Primeiro reconcilia com teu irmão e depois traz a tua oferta. Eu nunca vi nenhum pastor dizer isso na hora da oferta. Então, vigiem e não sejam enganados pelos lobos devoradores. Nossa contribuição hoje é baseada na graça de Deus. Contribuição com alegria, com generosidade, com amor, e que Deus possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. Espero ter esclarecido este assunto. Eu sei que se fosse profundamente nesse assunto, poderíamos aqui ficar horas falando sobre isso, mas eu espero que os irmãos tenham compreendido esta mensagem em nome de Jesus.